sejam muito bem-vindos ao Hope Devocional e Café. Estou muito feliz, acredito e creio que Deus vai falar aos nossos corações profundamente. Vamos lá ao nosso devocional? Gente, continuando a segunda parte do meu testemunho. Vamos lá. E aí, teve a parte de descoberta do câncer. E foi uma parte muito difícil, porque no dia 25 de dezembro, no Natal, eu peguei os resultados dos exames pré-operatórios, que já estava tudo encaminhado no hospital. E a doutora falou para mim que era sim um câncer e era de grande dimensão. E eu ia ter que fazer uma cirurgia que ia durar horas. Foi um período que eu fiquei muito baqueada, assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou operar? O que é isso, né? O que é um câncer? Foi um período que eu não queria chorar, eu não conseguia chorar, porque parecia que eu estava expressando vitimismo, tristeza, e eu queria transparecer para as pessoas que eu estava forte e estava acreditando em Deus. E quando ela falou que sim, poderia ser um câncer agressivo, que era uma cirurgia mais delicada, eu tomei um choque. E a minha família caiu em choro, todo mundo já sabia e tal. Cheguei em casa, naquele Natal não teve ceia, não teve absolutamente nada, porque todo mundo estava vivendo aquele diagnóstico. E, enfim, passaram 10 dias, marcaram a cirurgia e eu fui pro hospital fazer todo o pré-operatório, que é uma semana internada para tal cirurgia. No dia da cirurgia durou 10 horas, tirou um tumor de 3 quilos, tamanho de um bebê. Por isso o médico falou que era uma gravidez pelo tamanho do abdômen. Então era um tumor de 3 quilos, uma cirurgia de 10 horas. Tinha metástase na parte abdominal inferior toda. E o que a doutora conseguiu remover, ela tirou. O que ela não conseguiu ver, ela deixou ali, porque não conseguia ver, era micro, né? E depois de 3 dias eu tinha um diagnóstico se era um câncer, qual estágio que ele estava, como seria. Então, eu tive uma cicatriz gigantesca no abdômen, vertical, e eu fui tirar os pontos, depois de uma semana, tirar o dreno, que eu também tinha um dreno. Mas o meu caso era muito atípico, porque assim, era uma menina de 12 anos, que nunca teve relação sexual, um câncer que dá depois dos 60 anos. Então, as mulheres já estão na menopausa, tira tudo, tira útero, ovário. Então, se ela tirasse os meus órgãos genitais, eu não ia poder ter filhos e eu ia entrar na menopausa. E era, muito precoce isso, eu não poderia fazer. Então, ela só tirou o câncer em si, o tumor, as metástases que ela viu a olho cru e um terço do ovário esquerdo e um ovário todo do lado direito. Então, assim, para ela, para a equipe médica, foi um choque. Uma menina nova com câncer avançado, porque a classificação do meu câncer são T4, né? É T4. Então, o meu era o nível 3, o estágio 3, com metástase. Tinha atrás da aorta abdominal. Então, era um câncer muito agressivo. E eu lá, cheia de fé. E eu sempre lembrava a história de Jó. Jó venceu, você vai vencer, porque Jó não tem nenhuma diferença de você e Jó. Vocês são filhos de Deus, Deus vai te honrar. Eu sempre colocava isso na minha cabeça. Se Jó venceu, eu também vou vencer. E aí, ela foi comunicar à minha família que era necessário fazer quimioterapia, que a rádio ela não ia fazer justamente para não queimar minhas células germinativas, para futuramente eu poder ter filho, gerar, né? E aí foi aonde que minha avó chorou, a médica chorou e eu falei, eu não vou chorar porque eu confio em Deus. E todo momento eu sempre pegava o olhinho que tinha em casa e um dia minha barriga e eu profetizava a cura sobre mim.
Depois de um mês, eu fui encaminhada para a Oncologia, que é uma ONG que eles são sócios junto com o hospital. E aí essa ONG, pela graça de Deus, começou a fazer as minhas quimioterapias. E eu lembro que a minha primeira sessão de quimioterapia, eu fiquei internada uma semana. E aí eles me hidratavam e depois eles colocavam lá a quimioterapia para eu tomar, né? E eu lembro quando desceu a primeira gotinha de quimioterapia, me deu uma crise de ansiedade. Eu falei, eu vou morrer, o que é isso? Não posso, não quero. E eu já ficava olhando pro meu cabelo, eu falava, meu cabelo vai cair, eu não quero isso. E aí eu lembro que teve uma enfermeira veio conversar comigo e falou assim, calma, confia em Deus, você não confia em Deus? Então confia, acredita que você vai ter a cura. E foi nesse momento que eu deixei rolar a quimioterapia por 3 dias. E no último dia que eu ia receber a alta, tinha ocorrido tudo bem. Eu desmaiei por fraqueza, eu estava muito nauseada. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim, eu nunca vou te deixar. E aquilo me acalmou muito, porque eu acordei depois do desmaio. E aí eu fui para casa, esperançosa, fraca, debilitada, mas lembrando da história de Jó. Eu não tirava a história de Jó da minha cabeça. Mas eu tive uma ajuda muito importante, sabe? Porque, teoricamente, Deus estava... Através da minha doença, Deus estava unindo a minha família de novo, sabe? Meus avós estavam mais próximos, meus tios estavam mais próximos. E todos orando por um propósito, pela cura. Mas ali estava tendo a restauração familiar também. Então, Deus estava operando em várias áreas da minha vida e eu focando em uma só, que era a minha cura. E eu fazia 3 dias de quimioterapia e descansava 21 dias. Nesse período foram 5 meses de quimioterapia. Eu de 70 quilos, que eu estava fartinha, eu fiquei com 38 quilos. Nas segundas sessões de quimioterapia, meu cabelo caiu todo, eu fiquei careca, emagrecida, mas sempre tendo fé em Deus, sempre, sempre. E Deus colocou pessoas fundamentais na minha vida, porque meus amigos do ensino médio me visitavam, entregavam, estavam lá comigo. Após isso, na 4ª sessão, eu falei, não quero mais, eu vou desistir da minha vida. E eu não contei pra ninguém, porque se eu contasse, eles iam me repreender e falar, não, você não vai desistir, que isso? Então, eu sempre tinha conversas com Deus, sempre, sempre. Isso é primordial, assim, na minha vida. Eu tava em casa, e eu sentei na beira da minha cama, eu falei assim, não quero mais, Deus, você pode tirar minha vida. Eu te agradeço tudo que você fez aqui, eu confio em ti, então você pode me levar. Não quero mais esse tratamento. Nesse período, isso era no domingo, eu fui até a cozinha e eu passei muito mal, fiquei com muita falta de ar e retornei para minha cama para dormir. A minha avó pegou o papel da consulta e estava escrito assim, segunda-feira às 8 horas, que seria no dia seguinte para me levar. Então, mobilizou todo mundo para se organizar, para me levar no hospital, no caso, na segunda-feira. Chegou segunda-feira, fomos pro hospital. Chegando lá, a minha avó deu o encaminhamento do médico para a recepcionista. E a recepcionista falou assim, a consulta dela é só na sexta, não é hoje. E eu sentada na recepção, esperando. Nesse meio momento, o médico, passando, gritou. Maca, a pessoa tá desfalecendo, tá desmaiando. E aí logo eu fechei o olho e falei assim, quem vai morrer da minha frente? E quando eu abri o olho, era eu que ele estava pegando, colocando na maca. E quando eu vi a minha pressão, eu tava hipotensa, bradicárdica, eu tava falecendo mesmo. E eles não conseguiam acesso. E eu lembro que eles pediram uma bolsa de sangue, porque eu tava falecendo, assim, eu tava morrendo sentada. E do ambulatório eu fui direto pra internação. Chegando na internação, eu dei uma melhorada, eu fiquei um dia na enfermaria. E pra mim tava tudo bem, tudo tranquilo, até que eu fui tomar um banho.
no dia seguinte, acompanhada com a minha avó. E ali eu tive outro desmaio. E nesse desmaio, eu lembro que 2 técnicas me fecharam no banheiro e falaram assim: você não vai desistir, você tem que lutar, porque a sua vida é importante, não desiste. E aí eu não entendi nada e eu estava sendo encaminhada para a UTI. Quando eu estava sendo encaminhada para a UTI, veio a equipe médica, parou a minha mãe assim, falou assim: olha, a sua filha não passa dessa semana. Então você conversa com o assistente social para ver tudo que vocês têm que ver, caixão, essas coisas. Então porque assim, sua filha não vai passar dessa semana, ela vai morrer essa semana. A gente já tá preparando a senhora para isso. E eu ouvi aquilo mexeu muito comigo. E eu fechei o olho e falava assim: Senhor, me perdoa, porque eu fiz aquela oração. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E com o olho fechado, porque eu não conseguia ficar com o olho aberto, eu lembro que eu escutei uma voz que dizia assim: você não vai morrer, eu tô contigo. E aí eu abri o olho e eu vi uma moça em pé assim do meu lado. Eu falei assim: doutora, eu sei que eu vou morrer. E aí a doutora falou assim: você não vai morrer, eu estou contigo e eu tô cuidando de você aqui nessa UTI e todos que estão aqui. E aí eu só dormia porque eu estava muito fraca e era recebendo sangue, plaqueta, soro. Porque assim, eu não tinha absolutamente nada. Eu poderia ter uma hemorragia, poderia ter uma parada respiratória. Então assim, eu tava falecendo mesmo, aos poucos. E nesse meio tempo, eu perguntei novamente pra técnica onde estava aquela doutora, porque eu precisava falar com ela porque ela tinha me acalmado. E não tinha nenhuma médica, então eu acredito que foi um anjo de Deus mandou ali pra acalmar o meu coração. Foram 21 dias internada na UTI e eu fui pra enfermaria. Chegando na enfermaria, ninguém acreditava que eu tinha saído da UTI, que eu tinha sobrevivido, ainda um pouco debilitada. Mas Deus estava mostrando que Ele estava honrando a minha vida, que a minha história ia virar uma história de testemunho. E aí eu finalizei o ciclo de quimioterapia, naquele processo. E aí teve o último ciclo de terapia, que foi eu lembro que foi em agosto, que o médico falou assim: ó, você vai para sua casa, vou te dar alta assim você ter condições, mas eu sei que à noite, de madrugada, você vai estar aqui, porque você tá muito debilitada. Aí eu falei: não, eu não vou estar aqui, porque Deus falou pra mim que eu vou sair desse hospital e nunca mais eu vou voltar. E realmente foi isso que aconteceu. Eu terminei o ciclo de quimioterapia, fui pra casa e até hoje eu não voltei mais pra ser internada por outro motivo aqui. E aí vai ter o último episódio que a gente vai falar sobre tudo, o final. Então, até mais. Ai, chegou o fim, mais um devocional. E fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.